Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então aos nossos estudos de dilatação. E antes da gente iniciar, a gente vai mudar um pouco como a gente trabalha aqui. Eu coloquei para vocês no Drive. Eu acredito que todo mundo consegue acessar o Drive, né? Mas se alguém tiver algum problema, pode vir falar comigo, com a coordenação, enfim. Eu coloquei lá no Drive um livro e a gente vai seguir esse livro, porque eu acho que fica mais fácil, né? Dada toda a situação de distanciamento. Se vocês tiverem um livro para seguir, talvez isso facilite os estudos de vocês. Então a gente vai começar a seguir esse livro. Uh, É um livro, eu estudei muitos materiais, né, que estavam disponíveis aí na internet e esse me pareceu bastante razoável aqui para os nossos objetivos, né? Eu não posso também pegar um livro assim que vocês não vão ter condição de acompanhar. Não é o livro que eu mais gosto, mas eu acho que ele equilibra bem a questão da teoria, dos exercícios, etc e tal, tá? Então vocês vão abrir o livro está em PDF e aí ele é um livro de Física 2, então ele tem não só a parte que a gente está estudando de calor, mas tem ótica e ondas, que a gente não tá estudando ainda. Mas enfim, vocês vão ter acesso ao livro inteiro. Então vocês podem ver lá no índice que o capítulo 1 e o capítulo 2 a gente já estudou. A gente está no capítulo 3, certo? Dilatação dos sólidos. Então o capítulo 2, que fala de termômetros, a gente já estudou, vocês não precisam se preocupar com ele. Se vocês quiserem ler e fazer os exercícios, fiquem à vontade, é muito bom. O capítulo 1, ele fala de calor, temperatura e equilíbrio, um capítulo de conceitos que a gente também já viu. Inclusive presencialmente, né, em sala de aula, foi em nossas primeiras aulas. Essa parte aqui de propagação de calor, eu não dei ainda. Eu escolhi deixá-la para depois, escolhi seguir uma outra sequência. Então vocês, por enquanto, essa parte que está grifada aí, a gente não estudou ainda. Então vocês não se preocupem em fazer as questões aqui da página 25. É claro que se vocês quiserem ler a teoria, ver alguma outra videoaula e fazer as questões, também fiquem à vontade. Mas a gente está no capítulo 3, certo? Que fala de dilatação. Opa! Dilatação dos sólidos, certo? Na página 37. Então vamos lá para a página 37. Então, página 37, dilatação dos sólidos. Então aqui ele traz uma ideia do que é dilatação e da dilatação no nosso dia a dia, exemplos do trilho do trem, que eu já comentei com vocês, dilatações e contrações, que também é muito importante, né? Dilatação quando aumenta a temperatura e contração quando diminui. Aí uma teoria, né? Mais uma teoria, que a gente já viu. Aí ele começa falando lá, dilatação linear dos sólidos, que é o que a gente estava estudando nas últimas aulas, certo? Enfim, aí dá a teoria toda lá de dilatação dos sólidos, linear dos sólidos. E aqui tem uns exercícios, né? Primeiro ele traz aqui essa seção de questões resolvidas, que são questões que ele traz a resolução. Essas questões resolvidas, vocês tratem elas como se fossem parte da teoria. Ou seja, vocês vão ler a questão e depois vocês vão ver como ele resolveu. Como se fosse teoria mesmo, para vocês aprenderem como que resolve as questões, certo? E aí, na parte de questões propostas, ele traz aí algumas questões, umas mais simples. Opa! Umas mais simples. Fui para cima. Pera aí, que apertei o botão aqui sem querer. Cadê? Aqui. Umas mais simples e outras um pouquinho mais trabalhosas, de vestibular, né? Enfim. Mas a teoria que a gente viu dá conta de vocês resolverem todas. Então vocês fazem todas. Fica aí inicialmente essa tarefa para vocês, resolver essas questões
da página 41 e 42, certo? Então, vou até escrever aqui. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Então, tarefa. Questões das páginas. Que páginas que são mesmo? 41 e 42, né? Então, 41 e 42. São as questões aí de 1 a 9. Certo? Vamos ver se tem mais aí para vocês fazerem. Aí ele vai começar a falar de dilatação superficial, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Dilatação superficial e depois volumétrica. Como a gente vai ver essa teoria hoje, então vocês já podem colocar aí na tarefa de vocês a mesma coisa, né? Tem questões resolvidas para vocês verem como que resolve a questão. E aí depois eles estão aqui os exercícios propostos, que tem o gabarito no final do livro, né? Então vocês vão poder constar lá se vocês acertaram ou erraram. Então, questões da página 45 e 46, questões de 1 a 14. Então, questões. Páginas 45 e 46. Dez a 14. E que mais? Questões da dilatação volumétrica, a gente vai falar hoje também. Página 49, da 16 até 21. Então, questões aí das páginas 49, né? Questão da 16 até 21. Certo? Então aqui está a tarefa para vocês. Então vocês façam essas questões. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá? E aí qualquer coisa a gente resolve alguma em vídeo, enfim. Bom, então espero que vocês abram lá o nosso livro, que ele é bem interessante. Vamos continuar então com a nossa... com a nossa teoria. Deixa eu só apagar isso daqui. Tá. Então a gente falou de dilatação linear e agora a gente vai falar essa aula a gente vai falar de volumétrica e superficial.
Bem rapidinho, porque não tem muito mistério, não. Deixa eu mudar a cor. Bom, toda dilatação ela acontece em três dimensões, certo? Então a dilatação ela é sempre em 3D, né? Três dimensões. O que eu tinha falado para vocês é que dependendo do que a gente está estudando, a gente pode considerar, fazer algumas considerações, desprezar algumas dimensões e considerar outras. Por exemplo, se a gente está estudando a dilatação de uma barra, que é o que a gente estava fazendo até agora. Você tem aqui uma barra aqui. Bom, isso é uma barra de ferro. E ela tem um comprimento certo? Um comprimento L. Só que ela tem uma barra, né? Ela é um objeto no espaço, então ela ocupa um volume no espaço. Quando a gente aquece ela vai dilatar só esse comprimento L? Não, ela vai dilatar ela inteira, vai dilatar todas as dimensões. Por exemplo, a gente tem aqui uma área, né? Aqui que eu estou pintando em vermelho uma área. E aí se a gente tem aqui um XY, né? Uma largura x e uma altura y, a gente pode falar que a área é igual a x vezes y. Essa área ela aumenta também quando a gente aquece? Aumenta. Assim como o comprimento aumenta, essa área também vai aumentar. Só que percebe que essas medidas x e y elas são muito pequenas em comparação com o comprimento L. Certo? O comprimento L ele é bem maior do que o x e o y. De modo que o que a gente faz? A gente meio que considera só a dilatação linear, só a dilatação do L. E aí a gente não considera a dilatação da área, porque ela é muito pequena. Porém, quando a gente estuda outros objetos, né, dependendo do objeto que a gente estuda, pode ser interessante considerar a área. Por exemplo, imagina uma placa de ferro, não sei. Então você tem aqui uma placa de ferro que tem uma espessura também, né? Ela vai ter uma espessura, certo? Uma placa de ferro. E aí se a gente aquece, se a gente aumenta a temperatura, essa placa ela vai dilatar. Vou exagerar aqui, tá? Vou fazer que ela dilatou aqui de uma maneira exagerada. Opa, tá. Então ela tem uma espessura e a espessura dela também dilatou, certo? Bom,
Se a gente tem aqui uma área inicial, que eu vou chamar de A0, e uma área final, que eu vou chamar de A, com o aumento da temperatura, essa área aumentou, concorda? Mas só aumentou a área, o volume também não aumentou? O volume aumentou. Só que perceba, se vamos chamar esse lado aqui de L, vamos chamar isso daqui de L01 e esse daqui de L02. A área vai ser igual a L01 vezes L02. A área inicial, né? E aí você tem aqui um L2, certo? Esse lado aqui que dilatou. E esse outro lado aqui também, que é o L1. E aí você tem a área final, que vai ser L1 vezes L2. Deixa eu ajeitar aqui. Tá, L1 vezes L2. Então a área aumentou. Só que só a área aumentou, o volume também aumentou, né? Porque ela tem uma espessura. Todo objeto tem uma espessura, por menor que seja. Então, vou até escrever de outra cor aqui. Se a gente falar que ela tem uma espessura, aqui, ó, estão vendo a espessura? Essa espessura aqui que eu vou chamar de X, X0. E essa espessura aqui dela dilatada que eu vou chamar de X. Ora, X0 também aumentou, né? Então o volume dela, o que vai ser o volume? Vai ser L1, L01 vezes L02 vezes o X0. Esse é o volume inicial. E o volume final vai ser L1 vezes L2 vezes o X1. O X só, né? Não tem X1 porque só tem uma coordenada X. Mas o que acontece? O X, vocês estão vendo que essa medida da espessura aqui, que é o X, é muito pequena em comparação ao L1 e o L2. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Como as medidas aqui, ó, x, y, elas são muito pequenas em comparação ao L, a gente despreza ela e considera só o L. Aqui é a mesma coisa. Como a medida aqui da espessura x é muito pequena em comparação com a área, que é L01 vezes L02, como esse x0 é muito pequeno em comparação ao L1 e ao L2, a gente simplesmente despreza ele porque isso daqui é muito pequeno e considera só que houve uma dilatação da área, certo? Porque o volume ele é muito pequeno em comparação com a área. Porque o objeto que a gente está trabalhando tem essas características, né? Objetos normalmente chatos, né? Uma placa de ferro, como é o caso aqui. Então trata-se de uma dilatação superficial. Em caso de dilatação superficial.
onde a gente considera somente a área, tá? E aí vocês já devem saber, né, que a equação da dilatação superficial é muito parecida com a dilatação linear. Lembrando que na dilatação linear a gente tinha que ela era igual, então o ΔL ela vai ser igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. E aí vocês já sabem que a dilatação superficial, ela vai ser muito, a equação da dilatação superficial ela vai ser muito parecida, né? Ela vai ser A0, que é a área inicial. Também vai ter a variação de temperatura no final. E em vez do alfa, a gente tem o beta, que é o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. E aí já é famosa, né, aquela relação que beta é igual a 2 alfa. Só que da onde que vem isso? Né? Dá pra gente deduzir isso facilmente? Dá. Eu vou deduzir aqui rapidinho. E a da dilatação volumétrica fica de maneira análoga, tá? Fica aí de exercício para vocês tentarem deduzir a equação da dilatação volumétrica, que é bem parecido com a da dilatação superficial, o processo é o mesmo. Então, como que acontece? Como que a gente deduz isso? Então, vamos aqui para baixo. Bom, imagina então que a gente tem uma placa e aí a gente vai aumentar a temperatura e ela vai dilatar. Vou desenhar aqui em outra cor, em vermelho aqui. Então, em vermelho, isso que eu desenhei de vermelho aqui é o que ela vai aumentar de tamanho, né? Então, ela era desse tamanho aqui e aí ela fica desse tamanho aqui. Ela aumentou isso daqui que eu estou rabiscando de vermelho. Bom, uma dilatação superficial é uma dilatação linear que acontece... duas dilatações lineares que acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui um lado, L01, e aí ele vai aumentar esse lado para... Deixa eu abaixar aqui. Esse lado vai aumentar para L1. Certo? Isso daqui em vermelho é justamente o ΔL1, né? Não, isso daqui é o ΔL1. É justamente a dilatação que teve desse lado. Só que aí também vai acontecer uma dilatação no outro lado. Certo? A dilatação superficial é isso. É uma dilatação, duas dilatações lineares que acontecem ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem o L02 e aí vai aumentar aqui
para L2. E aí a gente tem aqui a A0, que é essa área aqui em preto, que é justamente, o que é a A0? Que é a área inicial. É L01 vezes L02. E a gente tem a área, vou até usar outra cor aqui, a área final, que é a área que ele adquiriu depois de ter aumentado. Então a área final é tudo isso daqui que eu estou circulando em rosa. Então essa daqui vai ser a área final, que eu vou chamar só de A, que vai ser L1 vezes L2. Ora, vamos escrever a equação da dilatação para os lados? Então, se a gente tem que delta... Aliás, vamos fazer de outra maneira. O lado, vamos analisar os dois lados separadamente. Esse lado aqui, que ele ficou no final, então o L1 vai ser igual tanto o lado que ele tinha, L01, vezes, aliás, mais, né? Que vezes o quê? Mais o que ele ganhou, que é o delta L1. Então, o lado final dele é o lado que ele tinha mais o lado que aumentou. É isso que eu escrevi aqui. A mesma coisa para esse outro lado aqui. Então, ele tinha o outro lado, né, L02, e aí aumentou isso daqui, ó, que é o delta L2. E aí ele ficou com um lado L2. Esse lado L2 nada mais é do que o lado que ele tinha mais o que ele ganhou, que é o delta L2. Estamos considerando aqui um material homogêneo, que se dilata por igual. Tá? Só que o ΔL, o que é o ΔL? Né? A gente lembra da equação da dilatação. ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ΔL por essa equação aqui da dilatação. Como que vai ficar? Vai ficar L1 igual a L01 mais L01 vezes alfa vezes delta θ, né? Estou aqui variando já. Delta θ. E o L2 vai ser igual ao L02 mais L02 vezes alfa vezes o delta θ, certo? Eu substituí o delta L por isso daqui, ó, né? Que é o que a gente já conhece da equação da dilatação linear. A área final não é L1 vezes L2? Então, a área final... Aliás, a gente pode simplificar isso ainda mais, né? Se a gente colocar o L01 em evidência, vai ficar o quê?
L01 que multiplica 1 mais alfa delta teta. Mesma coisa aqui. L02 igual a 1 mais alfa delta teta. Tá? A única coisa que eu fiz daqui para cá foi colocar o L0 em evidência. Então eu peguei esse L0 aqui e esse L0 aqui e coloquei ele em evidência. Mesma coisa aqui em cima. Tem L0 aqui, tem L0 aqui, eu coloco ele em evidência. Né? Percebe que se eu faço a distributiva aqui, eu volto na situação anterior. Bom, aí vocês percebem que a área final, ou seja, a área que ele ficou depois de dilatar, é igual a L1 vezes L2. Ora, vamos substituir esse L1 e esse L2 por isso daqui que a gente obteve. Como que vai ficar? A área final vai ser L01 vezes 1 mais alfa delta teta vezes o L2 agora, que é L02, vezes 1 mais alfa delta teta. Vamos organizar isso daqui de uma outra forma. Primeira coisa que vocês notaram é que a gente pode pegar. A gente tem dois termos iguais aqui, né? Aqui e aqui. Então a gente pode juntar eles. E aí a gente escreve 1 mais alfa delta teta ao quadrado. E outra coisa que vocês notaram é que a gente pode colocar esse L01 e L02. Vamos colocar eles um do ladinho do outro. Por quê? Vocês vão ver por quê. Então a gente obteve essa expressão aqui, certo? Essa expressão é exatamente igual a essa daqui. A gente só alterou aí a ordem dos fatores. E aí vocês percebem que L01 e L02 é o quê? É a área inicial, né? Olha só. A área inicial não é L01 vezes L02? Então a gente substitui esse L01 aqui e esse L02 pela área inicial, que multiplica. Vamos abrir esse quadrado aqui. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso daqui vai ser a nossa área final. Bom, como que isso vai ficar? A área final vai ser igual à área inicial, que multiplica 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 vezes alfa vezes delta teta é igual a 2 alfa
delta θ mais alfa ao quadrado vezes delta θ ao quadrado. Bom, agora a gente vai fazer uma coisa que eu espero que vocês não fiquem incomodados, que é uma coisa que a gente faz muito frequentemente na física, né? Que é a gente vai simplificar, fazer uma simplificação. Esse número aqui, ó, alfa ao quadrado vezes delta θ ao quadrado, ele é muito pequeno. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear, vocês viram que ele é um número muito pequeno. Ele é lá da ordem de, por exemplo, 10 a menos 6. Né? O ferro, que é uma substância que dilata bastante, tem 3 vezes 10 a menos 6, o coeficiente de dilatação dele. Então, os coeficientes de dilatação eles são números da ordem de 10 a menos 6. Números muito pequenos já. Agora, imagina você pega esse número que ele já é pequeno e eleva ele ao quadrado. Então, por exemplo, eu vou elevar 10 a menos 6 ao quadrado. Isso daqui vai dar o quê? 10 a menos 12. Isso daqui é 0,00 tananã, com 11 zeros depois da vírgula. Então é zeros, tem 11 zeros aqui, ó. 11 zeros e só aí vem o 1. Então é um número muito pequeno. Como é um número muito pequeno, a gente vai fazer o quê? A gente vai desprezar ele. Certo? Porque ele é um número muito pequeno e no final não vai fazer tanta diferença. Então a gente despreza ele. Considera que isso daqui é aproximadamente zero. Tudo bem? Essas aproximações são muito frequentes da gente fazer. Então a área final nada mais é do que alfa, a zero, que é a área inicial, que multiplica 1 mais 2 alfa vezes delta θ. E aí a gente faz a distributiva. A área final vai ser igual à área inicial mais 2 vezes alfa, aliás, colocar vezes a zero, vezes 2 vezes alfa, vezes o delta θ. Bom, então isso que a gente obteve. E aí, o que a gente vai fazer agora para ficar mais legal ainda? A gente vai pegar essa área final aqui e jogar para o outro lado. Vai ficar menos, né? Então vai ficar a menos a zero é igual a zero vezes 2 alfa vezes delta θ. E a menos a zero, isso daqui é justamente o delta A, a nossa dilatação superficial. E ela vai ser igual a zero, a área inicial, vezes 2 alfa vezes delta θ. E aí, para ficar mais simples, o que a gente fez? A gente pegou e chamou esse 2 alfa aqui de beta. Simplesmente isso.
E aí a equação da dilatação superficial ficou ΔA igual a zero vezes beta vezes ΔT, com beta sendo igual a 2α. Então é daqui que veio a equação da dilatação superficial, do aumento de área. Vocês viram que é muito fácil deduzir, né, as coisas. E é muito legal quando a gente sabe deduzir as coisas, porque a gente vê que elas não vieram do nada. Então fica de tarefa para vocês, deduzirem a equação da dilatação volumétrica. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa do que eu fiz aqui, tá bom? Então até a próxima aula.